Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Cast. E já aproveita aí para pedir aquele like, deixa seu comentário, se inscreve e ativa o sininho. Bom, para quem tá chegando agora, né, tá conhecendo o canal, eu me chamo George e o meu parceiro aqui de bancada, Diego. E hoje o nosso convidado é Luiz, proprietário da Noronha, não é isso? Noronha Brasil Operadora. Isso. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, né? Sei que você vive viajando, tudo mais, para cima e para baixo. E não é fácil, né? Quem trabalha com turismo, na verdade, né, viaja um pouquinho. Nem todos, né? Eu quero agradecer aí o convite, Jorge, Diego, Nil. Obrigado, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão aí já nos vendo, né? Apreciando aqui a nossa conversa. Vamos fazer um bate-papo bem descontraído e poder informar o máximo sobre o que é o meu trabalho, o que é que eu faço hoje na minha vida, né? Okay. Nosso convidado, né, que a gente tem tentado trazer alguns dias aí, um cara realmente concorrido, e vai ser um bate-papo legal, Luiz. Obrigado. Mas antes de começarmos aí a bombardear você de pergunta aí, tá certo. Deixa eu agradecer aqui os patrocinadores, né? A Escola de Leads, referência em anúncios digitais. Adicione Mais, efeitos especiais, Clínica Odontológica Suzete Rovira, que é a clínica completa em odontologia especializada, acupuntura e harmonização orofacial. Biotech, assessoria e serviço de jardinagem, mão de obra terceirizada. E Maceg Vigilância Patrimonial. Valeu a força aí, pessoal. Obrigado. Bom, Luiz, vamos começar aqui, né? Vamos lá, meus ordens. Primeiro, que a gente sempre começa perguntando um pouco da história, como surgiu, né, a sua empresa, por que você escolheu essa área, né? Foi por formação ou foi realmente o destino que te levou, os desafios que você passou, né? E acho que toda empresa que a gente abre hoje, né, tem uma etapa de vida, né? A gente começa ali do zero e a gente queria ouvir um pouco isso da sua história aí. Tá certo, um prazer. Primeiro, para falar da vida da empresa, a gente tem que falar um pouco da nossa vida, né? Isso. Eu sou da cidade do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, estado de Mato Grosso. Eu fui, pela obra do destino, eu fui morar em São Paulo, capital, já tinha 15 anos. E nessa cidade de São Paulo, um rapaz do interior, chegar a uma cidade enorme como aquela, então eu tive uns desafios realmente pela frente. Sou filho único, minha mãe havia falecido, por isso fui obrigado a morar em São Paulo. E mediante a chegada a São Paulo, junto com o meu pai, eu comecei a trabalhar como office boy, que naquela época nós tínhamos muito isso, né? Foi em 77. Hoje é muito auxiliar de escritório. Lá nós tínhamos questão do office boy. Então você imagina, é ali onde você conhecia a cidade de São Paulo, onde você sabia onde os endereços, o bairro, e você fazia de tudo, aprendia a pegar transporte público e tudo mais, né? E nesse meio tempo foi o que ocorreu. Eu cheguei em São Paulo, arrumei um emprego, mas antes de arrumar esse emprego eu fui ajudante de pedreiro. Eu trabalhei em padaria, servindo cafezinho, cachaça, então eu fiz aí um monte de coisa para chegar até hoje onde eu estou. E depois entrei na Câmara Municipal lá do estado de São Paulo, com o Dr. Celso Matsuda na época, candidato até a presidente há muitos anos atrás, uma excelente pessoa, inteligentíssimo. E com isso eu trabalhava meio período na Câmara Municipal em São Paulo, que era exatamente da 1h da tarde até as 17 horas, e a parte da manhã eu ficava ocioso. E ele me convidou, por gostar da minha pessoa, simpatizar com aquele garoto, né, interior, ele falou pra mim... Qual é o interior que você falou? Interior, Presidente Epitácio. Quantos quilômetros? Dá mais de 600 quilômetros de São Paulo. 600 já é próximo de que estado? Já divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso. Já é bem lá, o fim nós falamos da região Sorocabana, né? Mas é bem para lá mesmo. Eu nasci em Presidente Prudente, uma cidade um pouco maior, mas eu me criei na cidade de Presidente Epitácio. Depois é que eu vim para São Paulo, capital. E nesse intermédio que eu trabalhava na Câmara Municipal, ele me convidou a fazer, na parte da manhã, ele tinha uma empresa de viagem, uma das maiores em São Paulo, chamada Turnobel. Ainda existe? Não tem mais, não existe mais. E a Turnobel, eles trabalham com japonês, só
muita emissão de bilhete, pacotes para o Japão e além de outras coisas também. E ele me falou, você não quer trabalhar meio período na minha empresa, na outra empresa, e depois na parte da tarde você vem para a Câmara trabalhar comigo? Eu realmente sempre fui ambicioso, no bom sentido. Ambicioso que eu digo é questão de ter uma vida melhor, livre, porque meu pai nunca foi rico. Nossa família não é família rica. Uma ambição de vencer na vida, de querer. Sim, na vida. Seu... É porque eu sempre gostei de observar as pessoas que tinham sucesso na vida, tá? E com isso eu soube trilhar a minha vida que eu tenho hoje. Né? Simplesmente um menino de 15 anos, sem a mãe, numa cidade como São Paulo. Meu pai era policial, pouco tinha tempo para mim também. Então praticamente eu me criei quase sozinho, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de poder selecionar as coisas boas e deixar de lado as coisas ruins, né? Bom, mas chegando aí, o que ocorreu? Eu comecei a trabalhar... Pelo que eu entendi, você trabalhava de manhã? De manhã eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava à tarde na Câmara Municipal. Eu estudava na parte da noite, né? Porque é o que você faz... Eu tentei, na verdade, eu sempre fui assim... um pouco metido a besta. Eu queria, por exemplo, ser piloto de avião. Nossa! Eu estudei no campo de Marte. Não é barato. Tem alguma coisa a ver com turismo, não, né? Avião, não é barato. Né? Lá você vai ter realmente pessoas que estudavam lá, pessoas que tinham um nível de uma classe B para A. Eu era classe C para D. Então eu não tinha condição. Então eu comecei e não terminei, não concluí porque não tinha dinheiro para isso. Qual foi o curso? Eu fui piloto privado, né? No campo de Marte em São Paulo. Legal. Onde eu comecei a estudar. Meu sonho era entrar na aeronáutica, inclusive, e ser piloto de caça, né? Aí o que ocorreu? Eu não consegui. Depois eu prestei uma faculdade, Faria Smith, uma das melhores hoje do Brasil, que é de arquitetura, mas é outra profissão. Nossa, cara também. Então eu trabalhava de dia e à noite eu estudava em Guarulhos. Mas a questão de materiais, de mensalidade, não era escola federal, eu também não consegui. Então eu fiz até o segundo ano, também desisti. O que ocorre, na verdade, na questão do turismo? Com essa oportunidade que o Dr. Celso, na época, me deu para mim, Dr. Celso Matsuda, eu aproveitei essa oportunidade na parte da manhã e na parte da tarde, Câmara Municipal. Na parte da manhã, como eu ia para a empresa dele, uma das gerentes lá, que eles tinham mais do que uma gerente, também simpatizou muito comigo. E ela estava de saída daquela empresa e ia montar uma empresa própria. Ela falou, nós tínhamos nessa empresa em torno de 11 garotos, 11 boys. Desses 11, eu fui o único que ela escolheu. Ela falou, você não quer ir comigo e trabalhar na minha? Eu estou abrindo uma empresa para mim. Aí eu falei, puxa, período integral, um salário até melhor do que até somando com os dois que eu ganhava, que não era muito. Eu aceitei. E aí onde começou a minha carreira no turismo, né? A partir daí eu comecei a trilhar a parte de boy, a parte de, na época era promotor executivo de contas, depois eu fui emissor, depois eu fui guia turístico, viajei o Brasil, lá de baixo. Viajei o Brasil todinho, conheço o Brasil de todo, de norte a sul, não tenho problema, como guia turístico. São Paulo é uma escola, a vida é uma escola, dificuldades tiveram muitas dificuldades, e quando eu achei que realmente estava mais ou menos já estruturado, eu desisti, na verdade, da cidade de São Paulo. Eu estava muito cansado, São Paulo é estressante, é uma cidade maravilhosa onde se aprende tudo. Tá? Eu morei, tem tudo lá. Mas eu acho que aquelas pessoas que cresceram em São Paulo, que viveram nos anos 80, vou dizer desses anos aí, aprenderam muita coisa e hoje são boas pessoas. Tá? Eu sou uma delas, eu estou me incluindo nisso daí. Mas aí eu desisti, eu falei, eu não quero mais ficar no Brasil. Eu quero ir embora. Eu quero ir para a Austrália. Isso você ainda era solteiro? Eu estava solteiro. Já estava namorado. Ainda tava Não. Eu estava trabalhando para trabalhando para outro. Já era de maior? Já estava de maior. Porque você começou cedo, pelo que você falou. Muito cedo. 15 anos, né? Eu comecei com 15 anos, né? Eu comecei a pensar em ir embora foi em 92. Em 92 é que eu decidi que eu não ficava mais em São Paulo. Mas por que, Luiz? Você resolveu querer ir embora? Foi o quê? Olha, eu sou uma pessoa inquieta, tá?
eu não consigo, na verdade, sentar. Eu não sei ser como baiano. É ficar, na verdade, na rede. Brincadeira. Tem um baiano aqui nos bastidores da Estou vida. me mexendo com ele. Eu amo a Bahia. Aquilo é um estado maravilhoso. E foi lá onde eu encontrei a minha esposa de hoje. Ela é baiana, né? Não, ela é pernambucana, mas nós somos numa feira de turismo lá e se encontramos lá. Rapaz. Então, o que ocorreu, na verdade, naquela situação? São Paulo estava muito pequeno para mim, pretencioso, né? Não é isso. Eu falei, não, eu não quero mais, não quero o Brasil. Eu quero desafios, eu sempre gostei de desafios. E eu resolvi vender aquilo que eu tinha, que não era muita coisa, eram umas caixas de papelão, mais uma moto, um negocinho lá. Juntei uns dólares. Mas eu tinha um amigo que já faleceu, infelizmente, que Deus o tenha, que falou pra mim, mas por que você vai embora? Eu tô querendo montar uma coisa no Nordeste. Ele já tinha uma empresa em São Paulo, empresa de iluminação. Eu falei, cara, eu não sei nem trocar lâmpada. Ele falou, não interessa, eu quero uma pessoa de confiança, pelo menos para poder tocar essa empresa pra mim. Esse desafio, eu falei, tá, vamos fazer uma coisa, eu vou ficar 1 ano com você me paga em dólar, que vai ser muito bom, depois eu vou embora. E você queria sair do Brasil, mas era pra onde? Você já sabia Austrália. Austrália. Meu sonho era Austrália. E nesse meio tempo, nós viemos realmente, eu vim aqui para Recife, onde ia montar-se a empresa. Nós começamos a montar, onde eu ia permanecer pelo menos por 1 ano, que eu era combinado, com esse capital que eu ia juntar, eu ia dar continuidade ao meu sonho, tá? Que era para a Austrália. Mas aí, a política, as mudanças, a economia, fez com que o pai desse grande amigo meu veio a falecer, a empresa realmente com o tempo não conseguiu se sustentar, e eu só sabia turismo, porque foi onde eu comecei a minha escola desde os 15 anos. Então o que eu ia fazer? Eu voltar para o turismo. Então em Recife mesmo eu retornei, procurei emprego, passei problemas grandes, e ao chegar inclusive em Recife, depois que ele veio a ter esse problema financeiro e não pôde concluir a empresa, eu tinha uma vida muito difícil, porque eu morei em albergue, eu tinha que escolher entre 3 refeições, uma, que é só o que eu tinha para poder me servir. Ou era o café da manhã, ou era o almoço, ou era a janta. Então tinha dia que eu tomava café, mas não almoçava nem jantava. Tinha dia que eu almoçava, mas não conseguia jantar e nem tomar café da manhã. E assim fui levando a vida. Mas eu nunca reclamei dessa vida, né? Eu não tinha televisor, depois consegui alugar um apartamento muito pequeno, emprestava ou ganhava alguns móveis, e isso aí que me fazia ficar um pouco mais confortável, mas eu nunca me entristeci em relação a isso daí. Isso foi uma lição que eu aprendi, que hoje eu dou muito mais valor a tudo. Hoje eu sou milionário em relação à vida que eu tinha. Conhecimento, né? Eu estou dizendo, experiência de vida. Entendeu? Então tudo isso aí para mim foi muito bom, eu não reclamo não. Na verdade, a vida ela ensinou muito mais do que a própria educação. Sim, estudo, claro, né? mas é isso mesmo. Eu acho que quanto mais dificuldade você passa na vida, mais você aprende, né? E mais você tem também a ensinar. Mas você tem, por exemplo, às vezes quando eu vejo uma pessoa em depressão porque não comprou um carro, porque não viajou, fez uma viagem, eu falo, rapaz, isso não é nada. Senta aqui, a gente vai conversar. Né? Eu vou te falar para você o que é a realidade da vida. Você tem sim que alcançar tudo aquilo que você almeja, como eu fiz. Porque eu acho que todo mundo tem que ter ambição. Claro. Mas não é a ambição de querer as coisas pisando em ninguém. A qualquer custo, né? A qualquer custo, né? Porque, na verdade... Tem que ter a ambição com prudência, com equilíbrio, não é isso? Com foco. E não querer ser... Como muita gente faz isso, querer pisar em cima do outro para ter sucesso. E outra coisa também, eu acho que você tem que sempre pensar assim, eu posso alcançar isso, mas eu não posso alcançar aquilo. E às vezes você passa por cima disso que está tão próximo a você e tenta só conseguir aquilo muito alto e você não consegue nem aquilo e deixou passar isso. Eu sempre tive muita oportunidade. Eu acredito muito que a gente sempre teve anjos na vida, tá? O que são anjos? São pessoas que passam por você e lhe ajudam. Pessoas que lhe dão a mão.
pessoas que lhe dão uma oportunidade. E eu sempre tive essas oportunidades. Coisa boa, porque é fácil encontrar isso hoje, não. E todas essas oportunidades eu tirei proveito delas. Tá? Tirei proveito delas para ser, na verdade, hoje o que eu sou. Eu não sou o melhor do mundo, mas eu não me considero o pior também, né? E o que hoje eu construí, hoje o que eu tenho para mim é muito bom. Eu não posso reclamar. Eu seria ingrato comigo e com Deus em relação a isso daí. Então, aí chegando, na verdade, a questão do turismo. Nesse meio tempo as coisas foram mudando, foi quando eu saí, na verdade, lá de São Paulo, vim morar em Recife. Veio a questão da empresa, a empresa não se sustentou, eu voltei para o turismo e nesse meio tempo que eu voltei para o turismo, eu alcancei, eu consegui visualizar que existia um destino no Brasil que não era tão explorado, principalmente em Recife, que era a ilha de Fernando de Noronha. Mediante isso, o que ocorreu? Desculpa, Luiz, na década de 90 já. Isso já há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás. Final de 80 90. Então eu já morava em Recife, fiquei 7 anos em Recife morando lá. Voltando para o turismo foi onde eu encontrei esse fiozinho desse novelo de linha aí, e essa pontinha, e decidi abraçar isso daí. Diga uma coisa a você, há 26 anos, hoje a ilha de Fernando de Noronha não era o que é, tá? Não havia tanta estrutura, a questão de você chegar lá era uma dificuldade muito grande, tínhamos somente os bandeirantes que faziam aviões de 12 lugares, a estrutura de Noronha eram somente casas, não tinha pousadas que tem hoje, mas eu vi a oportunidade nesse destino de se destacar. E foi daí onde eu comecei a trabalhar. Então foi seu carro-chefe, foi Fernando Noronha? Ainda é, né? Ainda é. Então o que ocorre? Eu comecei a trabalhar em relação a isso. Eu tive o primeiro casamento, que inclusive hoje essa minha ex-esposa é minha sócia atual na minha empresa, tá? Nós se damos muito bem como sócios. Cel Torres, E aí eu coloquei a ela, na verdade, qual era o objetivo principal que eu tinha, ela aceitou e está comigo até hoje, e nós começamos a trabalhar em cima desse destino. E esse destino foi o que fez nós sermos o que somos hoje. Né? Quando eu falo, por exemplo, nós decidimos trabalhar como operadora, e até esse detalhe nós estamos discutindo aqui nos bastidores antes. Isso. O que é uma operadora, o que é uma agência de viagem, né? Pronto, aproveita o momento, você já explica aí. Explico. O que ocorre? Hoje as empresas no Brasil de turismo, elas têm um segmento chamado agências de viagem, aquela que trabalha com o público final. E nós temos as operadoras, que são aquelas dos bastidores, que montam os pacotes, coloca na mão das agências, para as agências distribuir isso em vendas para o público final, tá? Então uma operadora hoje, ela não poderia, coisa que já não ocorre mais, infelizmente, ela não poderia trabalhar com o público final. Ela teria sim que seguir uma ética como eu estou seguindo, né, durante 26 anos, não mudei isso daí, de poder trabalhar com agências de viagens, não com o público final, né? E a Noronha Brasil Operadora, ela com esse segmento, por exemplo, com essa ética, com essa verdade, eu consegui hoje conquistar cliente no Brasil inteiro. Por isso que eu viajo muito. Eu é que faço essa parte de ir até essas empresas e convidá-los a entrar na minha casa, convidá-los a chegar para mim e ter confiabilidade no produto que hoje nós montamos e entregamos para eles. E hoje sua empresa é em Natal, reside em Natal. Nós estamos em Natal. Eu comecei tudo em Recife e logo depois vim para Natal. Em Recife eu não trabalhei em uma empresa que era minha, sempre trabalhei como funcionário, mas eu já tinha esse objetivo. Depois eu vim trabalhar aqui em Natal em uma grande empresa que hoje também não está mais na atividade, que era a Super Tour, uma das maiores empresas Super aqui Tour, de Natal, inclusive. Eu ia até lhe fazer essa pergunta, quem é hoje em Natal aqui as empresas que tem esse perfil aí de operadora? Essa operadora. Olha, aqui em Natal nós temos a Foco, que é uma operadora, a Prime, que além de ser agência, também é operadora, a Michele tem uma operadora própria. A Inaraí também? A Inaraí é uma agência e operadora. Com idoso, né? Carlinhos. Idoso. É com foco? Mas eles operam também sozinhos. Tem muita coisa aqui. O Carlinhos da Inaraí, ele é inclusive muito amigo meu. O Neto, outro Neto da Foco também é meu. Bom, eu sou amigo de todo mundo.
Eu não tenho essa questão de ter inimizade com ninguém, ao contrário. O mercado está aberto para todo mundo. Para todos. O sol nasce para todos e a sombra para quem merece. Perfeito, tá? Isso mesmo. Então, o que ocorre nessa situação? Hoje você tem um número muito grande de agências de viagem que também operam alguns pacotes, não todos, mas alguns pacotes. E você tem agências que não operam, mas elas realmente necessitam da operadora. Né? Então a operadora é que vai distribuir para ela justamente esses produtos para ela poder comercializar com o público dela. Né? Então a gente sempre está preocupado em seguir, na verdade, a questão do quê? De um trabalho eficaz, um trabalho bom. Hoje a internet ela é uma ferramenta fantástica. Ela veio para ajudar, mas também atrapalhou muito. Tá? No nosso segmento, por exemplo, muita gente hoje compra muita coisa pela internet, qualquer objeto, né? Desde do esmalte a lancha, ao iate. Hoje a cultura é essa, você vai na loja, você pesquisa, vê o que você quer e depois vai para a internet. E o turismo também entrou nessa. E você já observou, só cortando um pouco o seu raciocínio, que nas lojas, principalmente lojas de imóveis, né? Você pode chegar lá, você não vê mais um estoque grande. Por quê? Porque as pessoas estão indo, pesquisam, e vai para a internet comprar. Então, para que ele quer fazer aquele estoque todo? Então, eles estão trabalhando com estoque muito pequeno. Então, hoje. O que você vê hoje? O turismo, por exemplo, hoje o turismo, não, acho que em geral, as pessoas elas têm que estar se adaptando, né? Se readaptando a um novo mundo. Você tem que começando a buscar esses conhecimentos. Que eu sou da época do Telex. Né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Eu sei porque meu pai... Eu sei, mas eu posso dizer com propriedade para vocês que quem implantou o Telex aqui no estado foi meu pai. Meu pai trabalhou na Embratel, então. E ele se comunicava com navios, né? E ele foi a pessoa que começou a se comunicar, aquela máquina grande, o papelzinho saía aqui picado e você clicava. Meu pai foi que implantou o Telex. Então você veja que a minha história ela não começou agora. Né? Depois nós víamos que quem tinha um fax era a melhor empresa. Mas não foi do Código Morse, não, né? Não, aí eu não peguei isso, não. Ainda bem, então eu não estava aqui conversando contigo, né? Né, Diego? Luiz, e quanto tempo tem a empresa? Eu tenho 26 anos de experiência 26 não, eu tenho 35 anos, tá? Só de turismo, só na parte de Noronha são 26 anos e a Noronha Brasil operadora ela tem 17, fazendo 18º ano agora. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Então, nesse meio termo aí, você abandonou o projeto Austrália. Você não foi para a Austrália. E por que Austrália? Ele pergunta, por que você escolheu a Austrália? Eu não sei. Porque muita gente quer ir para os Estados Unidos. É um país que lembra muito surfar. Eu queria surfar. Eu queria, na verdade, ter uma vida com uma outra cultura. E eu assisti a algum filme, não sei quando, nem quando foi, e eu achei que a Austrália seria... O clima é muito parecido com o nosso, né? E eu acho alguma coisa que eu não tenho explicação. Eu queria ir para lá, tá? Esse era o meu sonho. Acabei não indo, acabei permanecendo em Recife. Mas pronto, e já que você conhece todo o Brasil, deve conhecer também outros países. Não, eu não conheço e não tenho interesse. Eu não conheço, por exemplo, nada da Europa nos Estados Unidos. É mesmo. Nada. Eu conheço a América do Sul, alguma coisa, Paraguai, Argentina, já fui a Buenos Aires e não tenho interesse. Inclusive a minha esposa fala assim, você tem um espírito de pobre, você só quer ficar no Brasil. Eu falo, não, eu gosto do meu país. Eu amo o Brasil. Tem muita coisa bonita. O Brasil tem muita coisa que as pessoas às vezes conhecem tudo lá fora e não conhecem nada. E eu vou já entrar nesse assunto aqui, porque você trabalha, né? Antes de perguntar... Deixa eu concluir a questão da Austrália. Então, aí nesse meio tempo eu acabei não indo mais porque eu fiquei sem dinheiro, não tive como recuperar esse dinheiro e depois o que ocorreu? Quando surgiu uma outra oportunidade onde eu já estava começando a me estabilizar, que surgiu que eu poderia até ter ido embora, eu falei, agora eu não vou mais, porque agora que eu estou com os degraus à minha frente e agora sim que eu vou crescer, então eu não posso largar tudo. E eu permaneci, insisti, foi aí onde eu agarrei essa oportunidade da questão do destino Fernando de Noronha.
E aí foi um ascendente. Aí fomos, na verdade, a cada ano crescendo cada vez. Mas você já foi lá na Austrália? Já conheceu? Não. Ainda nem não. Passeio? Nem... Não fui ainda. Eu acho que eu vou mandar minha filha. Mas não tem interesse, não. O que eu não fiz, eu não? queria que minha filha fosse. Já falou pra ela, que é isso? Mas não já pensou, não, rapaz, eu vou matar essa minha Eu acho que sim, mas deixa eu chegar aos 80, né? Calma, eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui no Brasil. Apesar de conhecer tudo e saber tudo aqui da questão nacional. E como você encarou essa pandemia? Porque não foi fácil pra você, né? Acho que não foi fácil pra ninguém. Né? O planeta, na verdade, ele ficou perdido, né? As pessoas ficou perdida, né? Mas é o que eu digo a você, quando você planeja, quando você economiza, quando você tem uma estrutura e uma cabeça boa, você guarda, na verdade, uma certa reserva, e essa reserva, com qualquer coisa que vem, é claro que tudo passa, né? Foi o que nós conseguimos nos segurar até hoje. Tá tudo maravilhoso, já estamos recuperados, não tenho mais problema em relação a isso daí. A gente tinha uma boa reserva, inclusive foi quando nós adquirimos a primeira loja própria. Então foi justamente no início da pandemia, não tinha como voltar atrás. E aí, ou era enfrentar ou desistir. Desistir jamais. Jamais. Então vamos pra frente. E hoje, graças a Deus, tá resiliência o tempo todo. Não, tá tudo tranquilo. Então, a questão da pandemia foi ruim para muita gente. Hoje, por exemplo, no meu ramo, que é o turismo, muitas empresas fecharam. Muita gente se tornou home office, né? É aquele que não tem mais loja física, ele continua trabalhando com aquela profissão dele, mas ele decidiu abrir dentro do apartamento dele, na garagem do prédio, da casa, alguma coisa nesse sentido. Então, isso daí teve um aumento muito grande. Eu participei agora recentemente em Recife de uma das maiores feiras, que é a Baviespo, e eu percebi dentro do meu stand, nós estamos com um stand lá, eu recebi acho que pelo menos uns 50 home office. 50. Antes a gente tinha assim, eu tinha 50, estou dizendo somente isso aí em 3, 4 horas, tá? Estou dizendo somente de um dia. Você tinha um número muito grande de agências físicas, né, com loja física, e hoje inverteu. Hoje, na verdade, você tem um número muito grande de home office e um número muito pequeno de loja física, sabe, de estruturada. Eu acho que a tendência é realmente essa, é o que eu estava dizendo. Hoje nós temos que todo dia estar se reinventando. Todo dia nós temos que estar aprendendo. Você sabe tudo. Não, eu não sei nada. Sempre eu estou aprendendo todos aquele que os sabe, dias diz que sabe tudo, é porque não... Não, eu acho que a questão de... Aquele que não se mexe, aquele que coloca a culpa no governo, na mãe, no pai, no amigo... Esse, para mim, é o cara que realmente não quer fazer absolutamente nada. Você não tem que colocar culpa em ninguém. Você tem que arregaçar suas mangas. Você tem que realmente botar a cara a tapa mesmo. Sair pra luta. Ver que a luta realmente é difícil. Não é fácil. Tem dias que a gente, às vezes, acorda realmente querendo jogar tudo pra cima. E falar, não dá mais, eu não aguento mais. Mas depois você respira e fala, não, ao contrário. Isso aqui se estão colocando para mim é porque eu tenho capacidade. Se está colocando essa cruz mais pesada, ela não vai ser mais pesada do que eu posso carregar. Eu sempre tive cruzes, eu nunca deixei de carregar uma cruz, mas nunca foi mais pesada do que eu, né? Então foi justamente isso. Eu acabei indo para a Austrália. Talvez eu tenha até agora... É que você muda, os seus interesses mudam, né? Você vai amadurecendo, você começa a mudar um pouquinho. Hoje eu tenho sonhos de mandar minha filha para lá, tá? Talvez até vá, né? Depois que ela for, eu vou. Mas eu mesmo já não iria mais. Eu já tenho estabelecido meus negócios. Minha filha, vá primeiro, veja como é que ela, depois você me diz. Eu já tenho meus negócios, já tenho a minha estrutura aqui. Eu não poderia trocar. Quantos funcionários a empresa tem hoje? Não, nós estamos com 11 funcionários, passamos a 8, depois passamos a 6, hoje eu estou com 4. Mas o quê? Não, a pandemia, né? A pandemia, na verdade, fez com que enxugasse, né? Eu conheço empresas que tinham 40, 60 funcionários. Hoje eu vou lá, o cara tá com 10. O cara tinha 5, 6 andares. Hoje ele tá hoje o seu trabalho continua sempre de forma externa, sempre tá viajando. Eu faço tanta sempre tá olho no olho. Sempre faço. A minha sócia, na verdade, ela tem lá a questão administrativa, financeira para parte dela, porque não dá. Para quem fica externamente. Mas você que viaja mais. A sua sócia ela fica mais interna. Minha sócia não viaja. O negócio dela é computador, mesa e calculadora.
E o meu negócio já não. Meu negócio é sair, olhar, né? Apertar a mão, dar beijinho, né? E você levar um bombom. Você passa o mês todo viajando? Já passei, agora já reduzi um pouco mais. Eu já passei mais do que 25 dias viajando. Às vezes em 3 ou 4 capitais, né? Levando, na verdade, o quê? A confiabilidade do trabalho que hoje eu faço, hoje a minha empresa faz, né? Porque nós somos uma equipe, não sou eu sozinho, né? É o que eu sempre digo para meus meninos, olha, enquanto eu estou aí fora fazendo tudo isso, se vocês não fizerem um bom trabalho aqui dentro, o meu trabalho não adiantou nada. Luiz, pegando o gancho que você falou aí em questão de viajar, né? De ir lá presencial, qual o diferencial hoje da sua empresa? Pelo que eu pesquisei aqui da sua empresa, eu achei muito interessante. Você, antes de indicar algum lugar, você primeiro vai lá e logo conhecer, para depois passar boas... Explica aí direitinho como é que... Você consegue vender um avião agora, para mim? Um avião? Depende. E falar toda a parte técnica de um avião? Não. Uma parte elétrica de um avião? Mas quem conhece tem mais propriedade para vender, né? Justamente. Em qualquer negócio. Então, se eu abracei essa profissão e eu vou trabalhar com determinado destino, eu quero ir lá. E eu não vou para o melhor hotel, eu não vou para o melhor local do restaurante. Eu vou sim, eu vou conhecer, tá? E eu vou saber o que está ocorrendo, como é aquela área, como são as pessoas, como é a cultura. No marketing diz que é o produto, né? Se o produto é bom, você conhece o produto. No momento que eu aprender dele, né? quando você chegar para mim e me perguntar alguma coisa, eu vou lhe responder com tudo que eu preciso, com propriedade, aquilo que você precisa ouvir. Veja só, o cliente hoje, quando ele paga você, o que as pessoas às vezes erram muito, o cliente quando ele te paga por alguma coisa, ele não está pagando para ouvir o que ele quer. Quem vê desse jeito está errado. O cliente ele paga para ouvir o que ele não sabe. Porque se eu estou pagando você e você está me falando tudo aquilo que eu já sei, o que eu estou te pagando para quê? Então hoje, na verdade, eu preciso conhecer profundamente o meu produto para poder chegar a você e falar com você com propriedade. Falar para você item por item, o que é. Aproveitar os pontos negativos do seu próprio concorrente e explorar. Claro. E é o que eu faço, tá? Hoje, por exemplo, com o Fernando, não é qualquer um que vende, não é qualquer um que entende. Por mais que hoje a tecnologia, você abre o Google, você tem toda a informação, mas não é a mesma coisa. E além de Fernando, na hora que eu vi que é seu carro-chefe aí, né? O objetivo da empresa já conquistou, que é o interior de São Paulo? Sim, nós estamos em todo o Brasil. Na verdade, hoje eu tenho clientes de norte a sul do Brasil. Né? Mas você tem uma visão, a empresa dele, Diego, eu estava pesquisando, que é fazer rotas, né, ecológicas, né? Hoje nós trabalhamos, lancei agora recentemente, inclusive, o Alter do Chão. De algumas cidades, Jalapão, Tocantins. Já ouvi falar muito, mas... Em setembro eu passei 10 dias no Jalapão. Como é que é lá? O que? É deserto? O deserto do Jalapão que todo mundo fala. Claro que nós temos lá a questão de cerrado, nós temos cachoeiras, nós temos rio. O Jalapão, ele é uma área turística, né, para quem gosta de aventura, né? Fica onde? Qual é? Tocantins. Eu rodei 1.500 quilômetros em carro 4x4. Então eu fiz uma rota realmente muito boa para ir em 3 cidades. O estado do Tocantins tem 30 anos, é um estado muito novo. Né? Então ainda falta muito que melhorar, né? Mas é um estado que tem propõe, na verdade, a quem queira conhecer a parte ecológica dele ainda muito, muito boa, mas não tão estruturada, né? Mas você hoje consegue chegar, e o Jalapão ele vem a cada dia ganhando muita ascensão, na verdade, que é para quem é do ecoturismo, porque é uma região não tão fácil de chegar, não é de qualquer forma que você vai lá explorar, você tem que ter realmente alguém de lá também que seja bom no que vai poder lhe mostrar, e esses dias que eu passei por lá foi justamente para isso, para explorar, ver o que é pontos negativos, o que é pontos positivos, né? Se eu posso mandar terceira idade, se eu não posso mandar terceira idade, se eu posso mandar criança, se eu não posso mandar criança, se os lugares que eu vou hoje hospedar o cliente é um lugar realmente bom, se não é bom. Então, todos esses detalhes eu faço em tudo isso, porque nós trabalhamos hoje com o Jalapão, Amazônia, Pantanal,
bonito, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, Morro de São Paulo, na Bahia, bonito, Pantanal, Chapada das Mesas, que é no Maranhão. Chapada das Mesas é um lugar também muito bonito de você conhecer, que também tem oferece essas mesmas particularidades, que são cachoeiras, cerrado, né, trilhas. Então você tem, na verdade, hoje uma aproximação muito forte, muito grande com o quê? Com a natureza, né? Por exemplo, a cidade de Bonito e Pantanal. Você hoje está, de repente, nós estamos conversando, de repente almoçando, e você vê um jacaré passando. Você vê, na verdade, uma capivara ou duas, que não andam uma sozinha, em bandos ali do outro lado. Elas já realmente reconhecem e estão acostumadas com a presença do ser humano, então é tranquilo. É mais fácil você se assustar com ela, porque você não a conhece, do que ela estar com você. Mas são coisas que você... E tudo isso você está falando porque presenciou, né? Sim, é uma região... Eu sou desde pequeno, eu fui criado na beira de um Rio Paraná, que é a divisa de São Paulo com Mato Grosso, e eu fui criado em mato, então eu gosto disso aí. Você falou de animal, né? De animais aí. Aí eu estava vendo uma entrevista, acho que é um desses atores que está passando agora na novela. Sim. Ele dizendo que eles vão tomar banho. Pantanal, novela vai tomar banho no Pantanal. E o jacaré passa ali. Tem uma atriz que foi. O jacaré pegou ela, né? Não, mas essa é porque o jacaré... entendi, porque ele mexeu com o jacaré. Porque disse o que eu entendi? Se você estiver lá na sua paradinha, o jacaré não vai fazer nada. Não é isso. É o contrário. Se a água estiver em movimento, eles não né? Veja bem uma coisa. Nenhum animal ataca. Nenhum animal. O único animal que ataca chama animal, é o ser humano. Tá? O animal ele não ataca, ele se defende. Todo animal que tem território, ele cuida do território. Como você chega alguém na sua casa estranho, você vai defender a sua casa, tá? Então o que corre, esses jacarés que você vê no Pantanal, as pessoas são tão acostumadas a dar peixe para ele, a pescar mesmo e dar o peixe para ele, que ele acha que todo mundo vai dar peixe para ele. Às vezes você tá ali observando um jacaré daquele, que não é pequeno, tá? E ele vem para cima de você, mas não que ele vem para te atacar. Ele vem pensando que você vai dar o peixe para ele. E as pessoas não sabem disso. Mas ninguém vai ter coragem de ficar Você veja, por exemplo, uma onça. Todo mundo... porque a onça, ela é traiçoeira. Ela só vai atacar se ela tiver com um filhote, ela é territorialista, e se ela tiver com muita fome. Mas você nunca passou por Já vi onça não, só, mas fotografar. Não, já não é. A gente não tem. Uma para você chegar num Pantanal e você ver uma onça é muito difícil, não é tão fácil assim, não. Eu tirei, não é. Elas são muito difíceis de encontrar. Existe uma fazenda que eu trabalho, inclusive, com ela, que essa fazenda ela faz o projeto Onça Pintada, que é onde nessa região as onças vivem lá, e elas sim são chamadas na parte noturna. De dia você não vê, muito raro, se você estiver caçando, então você consegue, porque eles chamam ela, você fica num caminhão bem alto, e onde você tem um foco chamado um siribim, né, que é um foco de iluminação, onde você pode fotografar, olhar, observar em silêncio. É um caminhão que cabe aí em torno de 20 pessoas. Onde está sendo feito o Pantanal, você conhece a estrutura? Conheço aquela região todinha. Eu adoro aquela região, é uma região muito bonita. E você veja bem, falando um pouquinho de turismo ecológico. Certo. Para você entender uma coisa. Bom você ter essa antecipado, que eu ia perguntar. Para você entender uma coisa, vocês entenderem uma coisa. O nosso país ainda passa por uma situação de chamada... você vê que o desmatamento ele é muito grande, tá? Principalmente na Amazônia e no Pantanal também. A caça irregular. Isso há anos atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, era pior ainda. Essas regiões, as pessoas que ali moravam, ali que residiam ali, elas só sabiam fazer essa atividade. Então existia o cara que tirava proveito, que ia lá para ele poder matar uma onça e pegar o couro. Aquele cara que ia cortar madeira, então ele ganhava alguma coisa com isso. O morador da região, né? E o que ocorreu com a introdução do ecoturismo, do turismo ecológico? Essas pessoas passaram a fazer o caminho inverso. Essas pessoas que viviam caçando, desmatando, elas passaram a ser guia turístico, dono de pousadas, passaram a ser dono de restaurante. Isso acabou. Então essas pessoas hoje, elas conservam, na verdade, esses locais que antes
eram eles que... totalmente desmatado, danificado por eles. Você está entendendo? Então, a introdução do ecoturismo no Brasil, em qualquer parte do mundo... E está muito carente ainda, precisa ser muito tem muita coisa ainda. A Amazônia é imensa, né? A Amazônia é quase o tamanho da Europa. Então, quer dizer, você tem uma área muito grande. Se chegar na Amazônia para você andar, por exemplo, naquelas matas amazônicas, aquelas aves que você tem lá em 40 metros de altura... É uma coisa incrível. Você sobrevoa a Amazônia, é mato. Quer dizer, é muito grande. Até para se cuidar, hoje o governo mesmo fala sobre isso. Pulmão do Brasil, né? Como falam, né? É difícil mundo, cuidar disso. Na verdade, então a gente tem que também utilizar hoje essas pessoas que lá habitam para poder dar melhorias para elas e introduzir o ecoturismo para que essas áreas sejam realmente Deixa eu pegar um gancho aí na sua fala, Luiz. Agora. Minha área de formação é turismo, né? Ah, é? E quando a gente estudava na faculdade, a gente percebia que o turismo em si era muito mal aproveitado no país, né? A gente tem uma capacidade, um potencial enorme. Aí eu vou trazer para o nosso estado. O que dá certo aqui? Turismo de praia e sol e praia, né? As praias bem divulgadas, Pipa, lindas, né? Mas aí você vai no interior do Rio Grande do Norte, você tem cidades belíssimas, que você tem uma estrutura e um potencial turístico muito grande. Aí você vai para um cenário maior, Brasil, né? Às vezes a gente vê muita gente que tem um sonho de conhecer uma Austrália, um país de fora, mas nosso país ele tem um turismo diversificado e vários potenciais. Aí só para perguntar, do que você já viu e viveu do Brasil, qual é o melhor, o que mais lhe encantou até hoje no Brasil? Não, mas antes de você responder, deixa eu só complementar o que ele está falando. Você tem visto hoje muito... Bahia? Você tem visto hoje muito programa na televisão, né? Hoje a própria InterTV, né? A Record, fazendo aqueles programas com pessoas... Pronto, o caso do Rota, ele explorou bastante isso aí. Interior. Não é isso? Então, como ele falou aqui, muita coisa bonita que não está sendo explorada. Aí, às vezes, as pessoas preferem... Isso até eu já pensei isso. Eu vou para a Europa. Mas antes de ir para a Europa, primeiro explore onde você mora. Não é nem que tem problema você ir para a Europa. Eu acho que é muito pessoal, né? Mas aqui mas tem muita coisa bonita. Eu vou até te falar a verdade como é que eu hoje utilizo o meu raciocínio em relação ao turismo, tá? É muito bom você chegar em São Paulo e conhecer São Paulo. São Paulo tem muita coisa, né? Salvador tem muita coisa, né? Curitiba tem muita coisa. Mas diga uma coisa, se você começar a entrar no interior dessas capitais, você vai ver coisas que você não acredita. E você vai pagar muito mais barato. E você vai ser muito bem atendido. E você vai ser muito bem recebido. Às vezes a gente se concentra o turismo nas grandes capitais e esquece que no interior tem coisas muito boas. Eu estou dizendo de em todos os estados do Brasil. E de tudo, não é só o ambiente, é a cultura, a comida. Nós temos aqui em Natal, nossa capital, que é linda e maravilhosa. Mas se você sair para o interior, você tem coisas fantásticas para você. Não só de praia, mas nós temos o sertão, não é verdade? Você vai para o interior do Rio de Janeiro, tá? O Rio é lindo, cara. Não tem como você não chegar no Rio e não se encantar pelo Rio de Janeiro. Eu sou um paulista que ama o Rio. São poucos. Mas se você... mas eu amo. Aquela rixa do mas você, isso aí é uma ideologia tão, absurda. Baixa, né? O que ocorre hoje? Vá para o interior do Rio de Janeiro. Vá conhecer o interior do Rio de Janeiro. Tanto a parte da praia como a parte da serra. Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio, Búzios, Araruama, Paraty, que já está bem ali para o estado de São Paulo. São lugares, na verdade, que você se encanta. Mas às vezes você vai para o Rio de Janeiro, capital, conhece Corcovado, Pão de Açúcar, Ipanema, Copacabana. Conheci o Rio de Janeiro? Não, você não conheceu, você conheceu a capital. Mas deixa eu puxar a minha pergunta. O que mais encantou no Brasil? No Brasil, a cidade, destino que mais me encantou. Eu gosto muito do Pantanal, tá? Eu sou muito dessa coisa de mato, né? Eu adoro o Pantanal. Pantanal, para mim, é uma região realmente bonita, a cultura deles é muito bonita. Em questão de cidade de capital, hoje eu sou o Rio de Janeiro, tá? Em questão de cidade maior, o Rio de Janeiro para mim é a cidade mais linda que tem no Brasil. Não tenho as belezas, mas não estou falando em questão social, estou falando em questão cultural, em questão de turismo, né? Luiz, a gente está chegando no final, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui que eu guardei aqui. Pelo que a gente percebeu, né? Você conhece praticamente todo o estado. Hoje, como é que você vê o Rio Grande do Norte no turismo?
Eu acho que o Rio Grande do Norte ele não para de crescer, ele vem crescendo a cada dia. Mas você acha que está um pouquinho, assim, Já teve melhor, não tá? já teve melhor. Precisa de ter mais, assim... Olha, eu conheci o Rio Grande do Norte... A estrutura não está tão... Já teve melhor. Já teve melhor. Hoje, por exemplo, se você se comparar a João Pessoa, que nós temos aqui, a nossa vizinha Paraíba, a cidade de João Pessoa hoje está maravilhosa, está linda. Eu vou sempre a Paraíba, eu vou sempre a João Pessoa, né? E a rede hoteleira de Natal é muito maior do que a da Paraíba. Mas, infelizmente, aqui... Qual é o cartão postal? Eu vou fazer uma pergunta com uma resposta. Qual é o cartão postal hoje daqui de Natal? Que todo mundo conhece, que é o Morro do Careca. Você vai naquela orla ali, o que você encontra de coisa boa? Até hoje lá, tudo danificado lá. Entendeu? Não tem fim aquela Entendeu? obra. Tentaram fazer banheiro público, tentaram fazer quiosque, não dão, que agora o mar está invadindo, que vai ter pedra, vai ter não sei o quê. Quer dizer, infelizmente, essa estrutura ela precisa avançar muito. Né? Houve um projeto que iam fazer um teleférico saindo lá de cima para descer até o Morro do Careca. Seria maravilhoso, é turismo. Mas não pode porque vai mexer na infraestrutura. Mas aqui no morro não pode subir. A pessoa tem curiosidade, então faça do lado uma passarela onde você possa subir até lá em cima. Não pode entrar pela areia, tudo bem, então vou dar a opção do cara poder subir, mas não pela areia, então vamos subir por aqui. Então eu acho que existem muita gente fazendo críticas, mas não fazendo, na verdade, o que deveria ser feito. E nós temos que contar hoje não só com o poder público, mas com a política também, né? Mas Natal é uma cidade maravilhosa. E é uma das principais atividades econômicas do nosso estado. Né? No Brasil, né? No Brasil, se você vê hoje o que... E com todos esses problemas e tudo mais, hoje ainda é uma cidade, se eu não me engano, do Nordeste, se não for a primeira, salvo engano, tirando Salvador, né? Natal está em segundo, em termos de procura. De procura? Eu acho que hoje você tem né? Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Salvador. O Brasil está nas cabeças lá. Rio de Janeiro, Salvador, eu não me engano, assim, em questão de ordem. Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Salvador... Foz do Iguaçu também. Gramado. Natal vem aí, eu acho que em sexto, sétimo, alguma coisa nesse sentido. Não tenho bem, tem que dar uma pesquisada em relação a isso daí. Mas tem como melhorar? Tem como melhorar. Tem como realmente você atrair um público de fora. Nós chegamos aqui a ter 14 voos fretados. Eu peguei essa época de pessoas de fora do Brasil. Isso aqui era uma coisa louca, entendeu? Eu tinha hoteleiro aqui que não queria trabalhar com brasileiro. Você chegava para pedir um copo de água, uma garrafa de água, o cara queria cobrar em dólar. Que isso? Quer dizer, também há esse problema, sabe? É difícil isso daí. Você tem as perguntas aí para fazer? Não, tranquilo. Né? Então, acho que o Natal ainda tem muito que crescer. Natal ainda tem muito que poder divulgar lá fora também. E Natal do Nordeste é uma das cidades mais lindas. Se você ver, é uma das cidades mais perfeitas que tem. Verdade. Né? Mas precisa se estruturar, precisa se reestruturar, né? Concordo contigo. E fazer uma boa divulgação. Bom, a gente está chegando no final aqui. Tá bom. E hoje, se você fosse escolher, acho que você já até respondeu, né? Uma cidade para viver seria o Pantanal, né? Que você falou. Sim, eu viveria. Você morar com sua família. Eu vou falar assim, eu queria ter uma fazenda com 5 mil cabeças, só tenho uma fazenda com 1.000, né? Então, mas tudo bem, tá ótimo. Mas isso tem que ser em comum acordo com a esposa, para ela também, ela né? não gosta demais. Ela não gosta. Não, o negócio dela é metrópole. É mesmo. Então é difícil de conciliar. Na verdade, por isso que a gente faz o seguinte, num ano eu faço o que eu gosto, ela faz o que nós fazemos, né? Ela não vai pro meu canto, mas eu aproveito para ir pro canto que ela gosta. Pra mim eu topo tudo. São 2 filhos, você tem? Tudo. Tem um menino de 19 e um menino de 8 anos. Legal. De 8 aninhos. Mas é isso, cara, porque... E alguma coisa você se arrepende na sua vida? Que você fez e não queria fazer? Ou que você não fez. Ou que você não fez. Eu queria ser piloto de avião, aquilo que eu comecei tudo na minha vida e não consegui. A única coisa que eu consegui foi o piloto de controle remoto. Mas já é uma grande sensação. Nem de drone? Nem de drone. Eu ainda não comprei um drone. Mas você veja bem, a gente não tem que se arrepender do que a gente não fez.
a gente tem que agradecer aquilo que nós estamos fazendo. Todo dia, agradecer. Se de repente eu não conseguir ser aquilo que, como piloto, porque de repente o avião podia cair. Eu penso dessa forma. Tudo então eu tô aqui. Tudo tem um propósito. Tudo é na vontade de Deus. Né? Ele sabe o que está fazendo. Não é verdade? Se eu não fosse arquiteto, por exemplo, se eu não conseguisse ser arquiteto, talvez cair um prédio que eu tinha construído. Então deixa eu na minha área que eu estou fazendo muito bem. Tá tudo perfeito. Tá feliz? Estou feliz demais. E aquilo que eu digo, hoje amadurecimento é uma coisa fantástica, né? Tem muitas coisas, claro, que você arrepende de umas coisas, claro, tem algumas coisas que lá atrás a gente fez de errado, mas normal, sem machucar ninguém, e a gente pelo amor de Deus. Com os erros, né? E se eu machuquei alguém lá atrás, não foi por intenção, foi sem querer, mas hoje com amadurecimento eu só sou melhor como pessoa, entendeu? Legal, bacana. Tem alguma pergunta mais não, né? Não. Satisfeitíssimo. Pronto. Bate-papo. Falamos do turismo. Isso. Então é isso. Então hoje eu peço para as pessoas, quando vocês se interessarem por um turismo, procure uma agência de viagem, principalmente se for associada à Bávia, Baviana. Não, a questão da compra na internet, você pode estar comprando uma lebre, mas vai recebendo um gato. Então hoje se preocupe ter um profissional ao seu lado onde você possa discutir aquilo que você quer fazer. O turismo, na verdade, precisa ser discutido sentado numa mesa, tomando um cafezinho e você ouvindo aquele profissional que entende realmente dessa área, para que você não vá, porque uma viagem, às vezes você junta dinheiro um ano todo e às vezes uma viagem lhe frustra muito. E isso é muito ruim. Uma viagem de lua de mel, uma comemoração de um casamento, ou mesmo uma férias com a família. Você chegar num local, não tem hotel, chegar num local, não tem voo, porque você comprou na internet, a internet não honrou aquilo, então vá para um agente de viagem. O agente de viagem é o melhor caminho para uma viagem sadia, uma viagem correta. Perfeito. Então, Luiz, muito obrigado. Foi um bate-papo muito agradável. Eu tô às ordens. Passou rápido o tempo, viu? Mas passa, é que nem a vida, né? É que nem a vida, passa assim voando, né? Vamos ter que marcar um novo podcast para você não tem contar problema, mais histórias das suas viagens. Tem problema você nenhum. falar de cada cidade que você foi, da cultura, da particularidade. Falo, sim. Eu gosto de fazer isso aí. Obrigado. Eu faço algumas palestras em nível Brasil, em algumas empresas. Fiz muita live também em relação aí quando é para a pandemia. Eu sempre estou à disposição do que puder conversar. Nós estamos aí para ajudar. Estamos gratos aí por ter aceitado o nosso convite. Tá certo. Pessoal, estamos chegando no final. Se inscreve aí no canal, dá aquele like, deixa seu comentário e ativa o sininho. Beleza? E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.